Fala aí, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Nossa Senhora do Buy and Hold que abençoe a carteira de todos nós e livrai os mãos de alface do mal. E o vídeo de hoje, atendendo a pedidos de muitos de vocês lá nos comentários e no Instagram também, é sobre ações do setor financeiro. A gente vai falar de ações de bancos, da B3, tem muita gente me perguntando sobre as ações da B3 que estão caindo muito. Será que tá barato? Será que não tá? É oportunidade? É hora de comprar? Vamos falar também das ações de bancos. Será que as ações de bancos estão baratas? Seriam os grandes bancos ainda empresas sólidas e seguras para receber dividendos no longo prazo? Vamos ver isso e muito mais coisa aqui. E como eu tenho feito nos últimos vídeos e tenho recebido também um feedback muito positivo da galera, vou falar um pouco sobre economia também, sobre os principais assuntos do cenário econômico local, global. Afinal, entender um pouquinho sobre a economia não faz mal a ninguém e além de nos dar suporte ali na montagem da nossa carteira, evita que a gente saia por aí falando um monte de besteira sobre muita coisa. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou o Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado para mais um vídeo do Valor em Ação, beleza? Se você gosta desse conteúdo, se interessa por economia, finanças, ações, bolsa de valores, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações para ser avisado sempre dos vídeos novos, praticamente diários, que estão saindo daqui. Para não perder o costume, vale lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, beleza? Eu não estou falando aqui para você comprar ou vender alguma ação de forma alguma. O objetivo do canal é passar informação e conhecimento de qualidade para que você consiga assim tomar suas próprias decisões de forma independente. Vamos lá então. Algumas notícias aqui que eu achei interessante compartilhar no vídeo com vocês. Bilheteria dos cinemas começa a mostrar reação, mas a crise econômica e o avanço dos serviços de streaming desafiam as operadoras. É interessante ver que as pessoas estão saindo mais, consumindo mais entretenimento, frequentando ali mais os shoppings. Claro que isso se deve muito ao avanço da vacinação, mas essa crise ela envolve outros fatores, como a própria mudança de hábitos dos consumidores e as atitudes das distribuidoras para se adequar ao cenário. O avanço dos serviços de streaming, muitos ali oferecendo lançamentos simultâneos, criou uma mudança de hábito. E muitas das distribuidoras já estão estreando com sucesso esses filmes nas suas plataformas online. Então, em toda empresa que a gente for analisar nesse momento, mais do que nunca, inclusive, é importante ver ali quais foram os impactos causados pela crise na empresa e no setor que ela atua e o que a gente pode esperar de mudança no futuro próximo. A empresa vai ganhar mercado, vai perder mercado, o que vai acontecer? A empresa tem aproveitado oportunidades nesse momento de crise, aumentou a dívida, segue dando lucro. Então, por exemplo, o turismo é um setor que, para mim, ele vai seguir sem muitos impactos no longo prazo. Não tem como viajar online sem sair de casa. O setor é perene, mas as empresas não. Então, muitas delas vão se ver forçadas ali a ajustarem seus modelos de negócio ou então vão perder mercado para quem entender melhor as novas necessidades e experiências que os clientes estão procurando, que o consumidor está procurando. Então, vendas de passagens de ônibus para feriadão disparam. O otimismo com o movimento dos últimos dias leva as empresas do setor a projetar até crescimento deste ano em comparação com 2019, antes da pandemia começar aqui no nosso país. Então, em meio a um ambiente de inflação, gasolina alta, vendas de viagens de ônibus ali estão aumentando, as pessoas estão cansadas de ficar em casa, estão querendo viajar, a gasolina está cara, alugar carro está cada vez mais caro, as pessoas buscam alternativas para isso, obviamente. Antes, na média ali, 30% das pessoas que viajavam no sistema regular procuravam isso por causa de turismo e lazer. Agora, uma prévia de uma pesquisa em andamento da Abrat mostra que essa participação pulou para 61%. Então, a Bilzer, que é uma startup de intermediação de viagens, precisou de mais ônibus para atender a demanda no último feriado, quase que não deu conta. Então, a gente vê que o avanço da vacinação é muito importante para que a vida volte definitivamente ao normal em todos os setores, para a economia girar novamente. É claro que tem muita coisa que pode influenciar na velocidade dessa retomada, só a vacinação não é suficiente. Falei muito de inflação nos últimos vídeos, alimentos e energia subindo demais, o poder de fogo dos governos para injetar dinheiro na economia praticamente se esgotou, muitos países bem endividados, o Brasil gastou dinheiro pra caramba para enfrentar essa crise, então é muito importante que as coisas voltem a funcionar normalmente o mais rápido possível. Falando mais especificamente sobre o setor financeiro agora, a XP divulgou segunda-feira, dia 11, que os ativos sob custódia da corretora tiveram uma queda trimestral de 3%, mas a alta anual foi de 40%. Eles atingiram 789 bilhões de reais sob custódia. A base de clientes ativos ainda cresceu 25% ao ano, eles já têm mais de 3,2 milhões de clientes. A XP vai divulgar os resultados completos no dia 3 de novembro, é uma empresa que vem crescendo e ainda tem muito espaço para conquistar. Segundo o Guilherme Benchimol, eles ainda estão só
começando e devem incomodar cada vez mais, né, e ocupar uma fatia cada vez maior do sistema financeiro nacional. Agora, falando mais sobre as ações, bolsa de valores, né, bolsa barata, Selic alta, o que fazer com a taxa de juros aumentando. É difícil que a gente veja uma migração de capital para a bolsa de valores, como nos últimos anos a gente estava vendo, a tendência é justamente o contrário. Quem quiser investir em ações nesse momento, mais do que nunca, precisa saber escolher bem onde vai colocar o dinheiro e ter foco no longo prazo. A relação preço-lucro da bolsa é de mais ou menos 8 vezes da nossa bolsa, é bem abaixo da média histórica de 12 vezes, mas muito cuidado para não achar ali que a bolsa está absurdamente barata, né? Olhando só o grupo de empresas que não são ligadas a commodities, o P sobre L é de 10,9 vezes. Você tira commodities, tira estatal, o múltiplo sobe ainda mais lá para 14 vezes lucro. Tá? Commodities aproveitam o preço, são 70% da exportação já, a venda está cada vez mais concentrada em minério de ferro, soja e petróleo. A gente sabe que a exportação de commodities agrícolas e minerais é um dos trunfos do Brasil, mas também leva um risco de dependência excessiva cada vez maior desses produtos. O país deveria se preocupar mais em crescer o volume de exportações em produtos com maior valor agregado, mas isso requer investimentos, mudanças regulatórias, não é muita prioridade do nosso governo. Na minha opinião, com relação a se investir em ações nesse momento, vocês já sabem, né? Existem ações baratas sim, mas é fato que elas podem ficar ainda mais baratas por tempo ainda maior. É preciso saber escolher bem como sempre. Quem estiver começando, eu recomendo que, né, entre sempre aos poucos, nunca coloque muito dinheiro de uma vez em renda variável se você está começando. O impacto da Selic pode ser positivo para seguradoras e bancos de forma geral, mas saindo de uma Selic de 2% para uma Selic de 8, 9%, também aumenta as despesas dos bancos, os custos devem aumentar e também impactar os resultados a princípio. Tem crise hídrica rolando, desaceleração da economia na China, Evergrande com problema, outras empresas já começando a dar sinal de calote, risco político, risco fiscal aqui no Brasil. Existem ações baratas, na minha opinião, mas não significa que é só comprar e esperar que elas vão subir rapidamente. As ações vão se recuperar quando o mercado achar que já vale a pena assumir mais riscos de forma geral. Por isso é importante você ter convicção nas escolhas para você seguir tranquilo e ir aportando mais ali em boas empresas a bons preços. Porque se você for deixar também para o mercado ficar confiante, né, e ficar otimista, você não vai conseguir comprar barato. É impossível, né? Comprar ações baratas com o mercado otimista, com tudo bem ali, o cenário político indo bem, tudo bem. É impossível, você não vai conseguir. Por isso você precisa ter convicção das escolhas, para você segurar tranquilo e até ir aportando mais nessas empresas a preços baratos, independente de ruídos e fatores que podem influenciar, inclusive, o desempenho de curto prazo. Eu já vou falar de ações de bancos, mas antes eu vou falar da B3, que é uma ação que muitos de vocês estão pedindo, a B3 SA3, a nossa bolsa de valores. As ações da B3 já caíram mais de 44% desde a máxima. É uma ação que vinha subindo muito, se a gente for ver. Do começo de 2019 até a máxima, as ações subiram mais de 140% e hoje está se aproximando dos preços da crise no momento que eu gravo esse vídeo ali, do auge da crise. Os rumores de concorrência para a empresa também estão afetando o preço das ações. A B3 é uma empresa que possui margens muito altas, principalmente devido ao fato de ser um monopólio, é claro. Então a chegada de concorrência pode impactar negativamente as margens da empresa. Além disso, tem a questão tributária, um passivo, na verdade, que a empresa pode ter de arcar, que vai impactar o balanço da companhia de forma relevante. O valor atualizado é de mais de 31 bilhões de reais, se refere a uma revisão de risco de uma contingência legal de remota para possível. A B3 é acusada de causar prejuízos em operações de mercado futuro de dólar conduzidas pelo Banco Central lá em 1999. Então, mesmo a empresa apresentando bons resultados recentes, as cotações vêm caindo. Só a critério de comparação aqui, o valor de mercado da empresa hoje é de cerca de 74 bilhões de reais. Então, esses mais de 31 bilhões representam um valor significativo no valuation da empresa, caso ela precise realmente arcar com isso daí. Mas vale lembrar também que desde quando a gente teve a revisão desse risco, o valor de mercado da empresa já caiu muito mais do que esses 31 bilhões, o que significa, né, que esse fato antes, fora do radar da maioria dos investidores, já parece estar bem precificado agora. Então, olhando para o modelo de negócios da empresa e para o setor que ela atua, eu acredito que ela deve seguir crescendo ao longo dos próximos anos, mesmo com concorrência aparecendo. Claro que o curto prazo depende de muita coisa, a gente tem uma migração agora de capital voltando para a renda fixa, mas no longo prazo a empresa tem boas perspectivas de crescimento. O percentual de brasileiros investindo na bolsa ainda é muito pequeno, muito menor do que deve ser nos próximos 5, 10, 15 anos. Se você olhar, por exemplo, a B3 negociando a 15, 16 vezes o lucro, enquanto o Itaú negocia 9 vezes, eu acredito que a B3 vai crescer muito mais do que o Itaú nos próximos anos, e esses múltiplos maiores são perfeitamente justificáveis e inclusive descontados
na minha opinião, para uma empresa com as características da B3, tá bom? A questão do passivo que ela pode arcar não é certeza ainda, é possível que nem aconteça, e eu acredito que a empresa é uma boa oportunidade, no meu caso principalmente, que ainda tem um horizonte, né, mais longo de investimentos pela frente. É claro que sempre aportando de forma regular e sem querer acertar o timing exato, que é impossível. Eu acho que hoje é muito mais seguro comprar ações da empresa do que quando elas estavam na máxima, né? Isso é uma coisa que eu sempre bato aqui no canal, sempre falo disso. Se a empresa é boa, não perder os fundamentos, quando a ação cai, o que acontece é que você tem mais margem de segurança para investir e não mais risco, como a maioria dos iniciantes e investidores pensam. Então, falando agora de bancos, né? Itaú e Itaúsa, cadê meus dividendos, né? O banco segue lucrando, mas dividendo que é bom, nada. Bom, em 2020 a gente sabe que basicamente todos os bancos foram obrigados a fechar a torneira dos dividendos ali. Isso foi determinação do Banco Central, não teve nem o que falar. O Itaú reforçou bastante o caixa nesse momento com o lucro, não fez nenhuma grande aquisição, tanto que o índice de Basileia do banco e da maioria dos bancos brasileiros está num patamar bem seguro, bem conservador. Tá tranquilo, Itaú deve distribuir mais dividendos esse ano, principalmente de 2022 em diante. Se você quer construir uma carteira com boas empresas focada no recebimento de dividendos, o dividend yield ele é importante, claro, mas não é a coisa mais importante, não é nem metade da coisa. Então procure empresas sólidas, seguras, em setores perenes de preferência, que apresentam boas perspectivas para resultados crescentes e sustentáveis ao longo do tempo, né? Empresas que vão conseguir aumentar a sua distribuição de dividendos ao longo dos anos. É isso que você tem que procurar. Então procure sempre pagar um bom preço nessas empresas e reinvista os seus dividendos à medida que você for recebendo ali nas empresas da sua carteira que forem mais interessantes no momento, que fizerem mais sentido. Faça isso por um tempo bom ali e o sucesso vai vir, sem dúvida nenhuma. Itaú e Itaúsa são empresas que se encaixam nesse grupo, na minha humilde opinião. Ainda preciso verificar mais a fundo ali como vão ficar os múltiplos do Itaú de fato após essa cisão com a XP, mas no momento o banco segue como o menos descontado dos quatro grandes. Bradesco também é um banco interessante, é uma empresa que tem um bom histórico, lucros consistentes e crescentes, dividendos também consistentes, crescentes. Eu acho muito difícil cravar qual seria o melhor banco para se investir hoje, comprando Itaú e Bradesco ali. Acho que são dois excelentes bancos que sabem jogar esse jogo do sistema bancário aqui no Brasil muito bem. Os resultados do Bradesco continuam sólidos, mas as ações vêm caindo, a gente sabe. Os lucros devem bater mais de 20 bilhões esse ano. O banco deve lucrar mais do que em 2019, ano antes da pandemia. O retorno sobre patrimônio líquido médio analisado do banco, o ROI, foi de 18,2%, uma alta de mais de 6%, né, comparando ali com os 12 meses anteriores. Mas em contrapartida, as ações já caem mais de 14% esse ano, mais de 37% de queda desde a máxima. Na minha opinião, é uma ação interessante para diversificar a carteira nesse setor. É uma empresa mais segura, mais sólida, deve pagar bons dividendos. Os múltiplos de valuation estão abaixo das médias históricas, tanto múltiplo de preço-lucro quanto preço em relação ao valor patrimonial. Dias atrás, o Bradesco anunciou inclusive a compra de 49,9% referentes à participação do Banco do Brasil no Digi, um banco digital, né, até então controlado pelos dois. Foi o fim de uma das parcerias entre esses bancos. O Banco do Brasil sempre teve uma relação muito boa com o Bradesco, que também é um grande banco, um banco muito interessante. É uma parceria que sempre gerou valor para os acionistas ao longo dos anos e deve continuar, apesar dessa compra do Digio por parte do Bradesco. E já pegando o gancho aqui e falando de Banco do Brasil, é uma ação interessante nesse momento, na minha opinião. Os múltiplos estão absurdamente descontados. Banco do Brasil atualmente negocia a 0,65 vezes o valor patrimonial e menos de 5 vezes lucro para os próximos 12 meses. O banco deve lucrar entre 17 e 20 bilhões de reais esse ano e o valor de mercado atual é de aproximadamente 88 bilhões de reais. Deve pagar bons dividendos também já em 2021 e a previsão é melhor ainda para 2022. Dos quatro grandes bancos, provavelmente o Banco do Brasil é o que deve pagar mais dividendos devido ao preço que ele vem sendo negociado também, é claro. O risco do banco hoje está muito mais ligado ao controle estatal, até porque a Basileia do Banco do Brasil está bem saudável. O mercado está exigindo um desconto maior do que a média no banco. Existem riscos sim, a volatilidade não deve ser pequena no curto e médio prazo, principalmente devido às eleições, risco fiscal. O mercado, de certa forma, ainda teme que o governo possa intervir nas práticas e decisões do banco ali com fins políticos, como já fez outras vezes. Na minha opinião, a relação de risco e retorno é atrativa e por isso eu tenho uma parcela da minha carteira em Banco do Brasil. A questão do avanço da concorrência e da queda das margens dos grandes bancos é algo que vai seguir sendo um desafio no curto e médio prazo. A rentabilidade de todos eles
tende a diminuir, os bancos vão ter que se reinventar cada vez mais, mas por esse preço eu acredito que já é possível recuperar o investimento em cerca de 5 anos ali, menos até quem sabe, e o Banco do Brasil deve continuar existindo e dando lucro por ainda muito mais tempo. Outro banco que também é estatal e também vem muito descontado é Banrisul BRSR6, o banco negocia múltiplos bem menores que os pares. Assim como o Banco do Brasil, ele é historicamente negociado com um desconto, mas atualmente esse desconto aumentou bastante, né, dando uma margem para uma valorização de mais de 100% para o Banrisul. Os múltiplos de preço em relação ao valor patrimonial de 0,56 vezes ali, o banco está sendo negociado quase pela metade do valor patrimonial. Claro que quando a gente analisa esse indicador, que até faz sentido em bancos como esse, a gente precisa analisar o ROI, a alavancagem do banco, o crescimento esperado para os próximos anos, né? O ROI do Banrisul é menor do que o dos grandes bancos historicamente, mas o desconto atual ele é muito grande mesmo, né? PVP médio do banco é de 0,99 uma vez e agora está quase metade disso. Além disso, o Banrisul deve pagar na faixa ali de 10% de dividendos no ano que vem, com base nos preços atuais. Aparentemente é uma boa oportunidade na bolsa. Eu não tenho ações do Banrisul nesse momento, né? Não é um case que eu acompanho mais muito de perto. Eu dou preferência para as ações do Banco do Brasil, que também é estatal e já traz mais volatilidade para a minha carteira. Invisto no Itaú, também através da Itaúsa. Então eu acho que o setor financeiro, bancos especificamente, é um setor que não deve faltar na carteira de ninguém, numa carteira diversificada, e nesse momento a gente tem opções interessantes com boa relação de risco e retorno no longo prazo. Beleza? Meus queridos amigos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Nossa Senhora do Buy and Hold, protetora dos mãos de alface, abençoe a nossa carteira. Eu vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto.